A Guerra de Troia é um dos episódios mais fascinantes da mitologia grega e, nos séculos em cena, decidimos te contar os motivos dessa guerra, seu desenrolar e, claro, seu desfecho, explorando diferentes versões dessa história épica. Como o Tempos diria, hoje não vamos só abrir as portas da história, vamos entrar escondidos dentro de um cavalo. Um dos personagens mais marcantes dessa guerra é Aquiles, o lendário guerreiro, cujo nome se tornou sinônimo de um ponto fraco, o famoso calcanhar de Aquiles. Para alguns, a expressão é uma metáfora para suas vulnerabilidades, como a saudade de um amor perdido. A Guerra de Troia, segundo a mitologia, aconteceu no século XIII antes da Era Comum, e sua narrativa é famosa no Ilíada, poema épico atribuído a Homero, poeta que, embora não tenha vivido na época da guerra, foi responsável por reunir os mitos gregos e divulgar suas histórias. Ele pode ter sido uma figura coletiva, representando os autores das diversas versões dessa narrativa. Na época, a história dos deuses e dos homens se entrelaçava. E muitos eventos da Guerra de Troia são atribuídos à intervenção divina. Os deuses, embora não estivessem fisicamente presentes, guiavam e protegiam seus escolhidos. A guerra, segundo alguns mitos, teria sido até uma estratégia de Zeus para reduzir a população humana. Embora o objetivo de Zeus não tenha sido diretamente causar a guerra, ele teve um papel crucial no seu início. Tudo começou com um evento aparentemente simples, o casamento de Peleu e Tétis. A deusa da discórdia, Eris, não foi convidada e, para se vingar, pediu a Hermes que entregasse uma maçã dourada no evento, destinada à deusa mais bela. Atena, Hera e Afrodite disputaram a maçã, e Zeus, sem querer tomar partido, pediu a Paris, filho do rei Príamo de Troia, para fazer a escolha. Cada deusa lhe ofereceu uma recompensa. Atena, poder e sabedoria. Hera, poder e riqueza. E Afrodite, o amor da mulher mais bela, Helena. Paris escolheu Afrodite e ela o recompensou fazendo Helena se apaixonar por ele. Assim, Paris, agora protegido por Afrodite, teve um papel crucial na guerra. Helena, filha de Zeus e esposa do rei Menelau de Esparta, era a mulher mais cobiçada da Grécia. Quando Paris foi a Esparta com uma comitiva troiana em missão, a levou consigo para a Troia em seu navio, a guerra foi desencadeada. Odisseu, também conhecido como Ulisses, antes do casamento de Helena e Menelau, para evitar que os pretendentes se tornassem inimigos dos escolhidos para casar com a mulher mais bela, sugeriu que todos os pretendentes de Helena fizessem um juramento para proteger o escolhido que casasse com ela, o que levou Menelau a se tornar o marido de Helena. Alguns relatos dizem que Menelau havia prometido bois para Afrodite em troca de seu casamento, mas não cumpriu a promessa, o que agravou a situação. Após a partida de Helena para Troia, Menelau recorreu a seu irmão Agamenon, rei de Micenas, para resgatar sua esposa. Agamenon, que já tinha Troia como objetivo, com o apoio de outros reis gregos, iniciou uma campanha militar contra Troia. Mais de 1000 navios foram enviados à cidade, carregando dezenas de milhares de soldados. Agamenon também teve o apoio de diversos deuses, incluindo Atena, Hera e Poseidon. Para garantir uma viagem segura, Agamenon até sacrificou sua própria filha, Ifigênia. Quando os gregos chegaram a Troia, o rei Príamo, pai de Paris, e seu filho primogênito Heitor, o príncipe, e também líder dos exércitos troianos, reforçaram as defesas da cidade. Troia possuía uma grande muralha, construída por Poseidon e Apolo, praticamente impenetrável. A cidade também contava com aliados poderosos, como os frígios, cários e algumas divindades, incluindo Apolo, Afrodite e Ares. Porém, o maior trunfo da guerra estava do lado dos gregos, era Aquiles, o mais forte e belo dos guerreiros. Sua mãe, Tétis, uma ninfa do mar, o banhou quando criança nas águas do rio Estige, o rio que ia até o mundo dos mortos, com o objetivo de torná-lo imortal, exceto pelo calcanhar, onde ele foi segurado durante o banho. Antes de partir para Troia, Aquiles teve uma conversa sobre seu futuro com sua mãe, e lá lhe disse que ele teria duas opções: lutar e alcançar a glória eterna, mas morrer jovem ou viver uma vida longa e ser esquecido. Ele escolheu a primeira opção,
e sua participação na guerra foi fundamental para o moral dos soldados gregos. Aquiles comandava os Mirmidões, um grupo de soldados leais a ele. Durante a guerra, ele saqueou o templo de Apolo, matando sacerdotes e levando a sacerdotisa Briseis como escrava. Aquiles e Briseis tornaram-se próximos, com algumas versões dizendo que ela se tornou sua esposa. Além de Briseis, Aquiles tinha uma relação especial com Patroclo, um jovem guerreiro cuja ligação com Aquiles é debatida. Alguns dizem que eram primos, outros que eram irmãos ou até amantes. O fato é que Aquiles protegia Patroclo e o impedia de lutar. O cerco a Troia se arrastou por anos sem que a muralha fosse transpassada, gerando motins, soldados insatisfeitos com a guerra que não acaba nunca. No entanto, a situação piorou quando Aquiles e Agamenon brigaram. Agamenon tomou Briseis de Aquiles, o que fez com que o grande guerreiro se retirasse da batalha, o que enfraqueceu o moral dos gregos. Aquiles exigiu que Briseis fosse devolvida intocada, caso contrário ele não mais lutaria, enquanto Agamenon exigiu que ele lutasse, caso contrário não a devolveria. A gente pode pensar, pô, é só devolver e ele luta tudo certo, mas o que estava em jogo aí era qual dos dois tinha mais poder sobre o outro. Sem Aquiles, os troianos começaram a ter sucesso nas batalhas. Menelau, em busca de resolver o conflito, propôs um duelo com Paris para decidir quem ficaria com Helena. A luta começou de forma desigual, com Menelau levando a melhor, mas Paris foi salvo por Afrodite, que o envolveu em uma névoa e o levou para Troia. Enquanto a guerra se arrastava, o acampamento grego foi atacado na praia, e Patroclo, que estava lá, mas ainda não para lutar, encheu tanto o saco de Aquiles que ele permitiu que usasse sua armadura e liderasse os Mirmidões em seu lugar. Aquiles não estava falando sério, mas Patroclo levou a sério, e os Mirmidões acharam que, de fato, era o Aquiles ali liderando eles. Uma outra versão da história diz que Patroclo pediu permissão para usar a armadura do Aquiles e que ele permitiu, visto que os gregos estavam levando uma surra ali, mas ordenou que Patroclo, enquanto liderava os Mirmidões, não perseguisse os troianos até os portões de Troia, mas sim só expulsasse os caras do acampamento. O que em ambas as versões acontece é que Patroclo é mortalmente ferido nessa batalha e Heitor, ao ver o cara sofrendo, dá o golpe de misericórdia. Acontece que Heitor pensava estar lutando com Aquiles, mas o engano não o salvaria da fúria do grande guerreiro grego. A morte de Patroclo deixou Aquiles em um estado de fúria incontrolável. Ele retornou à batalha com uma nova armadura feita por Hefesto. Sua nova armadura foi feita de outro, prata e bronze, possuía um escudo maciço e um elmo com uma crista dourada. Heitor, sabendo da fúria de seu rival, esperou do lado de fora das muralhas de Troia para um confronto épico entre os dois maiores guerreiros da época. Por mais habilidoso que Heitor fosse, ele não era páreo para Aquiles. Ele foi morto com um golpe de lança em sua garganta. Aquiles ainda amarrou seu corpo em sua biga e o levou embora, não permitindo que os rituais funerários fossem feitos. Tudo isso sendo visto pelo rei Príamo, que presenciou a morte e o desrespeito com o corpo de seu falecido filho. O rei Príamo, pai de Heitor, foi disfarçado até o acampamento grego para implorar a devolução do corpo de seu filho. Aquiles, tocado pelo pedido do rei, devolveu o corpo do príncipe Heitor para que ele fosse enterrado dignamente. Mesmo assim, a guerra não terminava, e os gregos estavam cansados. Então, Odisseu sugeriu uma estratégia engenhosa: construir um enorme cavalo de madeira, escondendo soldados dentro dele. Os gregos fingiram que estavam indo embora, deixando o cavalo como uma oferenda para Atena. Os troianos debatiam desconfiados entre si. Alguns imaginavam que se tratava de uma armadilha grega. Já outros queriam aceitar o presente, com medo de não agradar os deuses caso recusassem. Assim decidiram levar o cavalo gigante para dentro das muralhas da cidade. Durante a noite, os soldados gregos saíram do cavalo, abriram os portões de Troia e permitiram que o exército grego invadisse a cidade. A cidade foi saqueada, incendiada e os troianos foram massacrados. Apenas alguns conseguiram escapar, como Enéas, que fugiu para fundar a cidade de Alba Longa, cuja linhagem, segundo algumas versões, daria origem a Roma. Paris, ao ver Aquiles dentro da cidade, disparou uma flecha guiada por Apolo,
atingindo no calcanhar do homem que matou seu irmão, seu único ponto vulnerável. E alguns dizem que a flecha que derrubou o grande guerreiro estava envenenada. Aquiles morreu durante a invasão de Troia, já Agamenon sobreviveu, e ao retornar para casa, foi assassinado em uma conspiração de outros líderes que queriam seu trono. A conspiração foi liderada por sua esposa, ressentida pelo sacrifício de sua filha. Já Menelau, por sua vez, ao ver Helena mais uma vez, ficou hipnotizado com tamanha beleza que esqueceu todos os problemas que geraram a guerra e a levou de volta para Esparta. Até o século XVIII, a Guerra de Troia era considerada apenas uma lenda. Mas com as descobertas arqueológicas, como escavações ao noroeste da atual Turquia, que encontrou ruínas de uma cidade, hoje é amplamente identificada como a provável localização da antiga Troia. Nessas ruínas foram encontrados alguns vestígios de fogo, pontas de flechas, algumas presas nos muros da cidade, quem pode indicar um tipo de conflito, mas os pesquisadores têm dificuldade em conectar esses vestígios. A cidade de Troia não se sabe se a guerra realmente aconteceu, mas caso tenha acontecido alguns eventos dela, podem não ser motivados pelo que a história mitológica conta. Troia podia ficar perto do distrito de Dardanelos que conectava o mar Egeu ao Mar Negro, fazendo daquela região uma importante rota comercial, o que motivaria gregos a dominar a região. O mito pode ser baseado em algumas situações que realmente aconteceram, como uma série de guerras e conflitos que existiram entre povos gregos, mas saber detalhes sobre esses conflitos talvez jamais saibamos. Um dos primeiros historiadores da história, o Tucídides, que viveu na Grécia Antiga, acreditava em uma guerra travada entre gregos e troianos, mas achava que o Homero tinha exagerado nos números dele. O número de personagens dessa guerra também é bem grande e a gente não conseguiu listar todos aqui, então tu pode aproveitar para contribuir aqui nos comentários também, deixando a história mais rica. Segundo mito, a destruição de Troia e a profanação de muitas obras divinas foi punida pelos deuses, que enviaram tempestades para destruir os navios que traziam os gregos de volta para casa, o que fez com que muitos deles tivessem dificuldades para voltar. Como o Odisseu, ele ficou extasiado com a vitória ainda mais, porque a ideia dele que foi o estopim da vitória grega, mas teve dificuldade para voltar para casa. Seu retorno levou anos para acontecer, e ele é foco de outra obra atribuída a Homero, a Odisseia. Mas ela já é assunto para outro vídeo. Se quiser saber sobre a Odisseia, deixa aí nos comentários. Fato é que a história da Guerra de Troia é cheia de personagens e acontecimentos épicos. Se ela aconteceu ou não, não temos certeza. Mas caso você tenha um combate pela frente, certifique-se de proteger bem seus calcanhares e evitar lutar com um loirinho bonito, cheio de gingado, com a lança na mão. Esse foi mais um capítulo dos Séculos em Cena e vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Te vejo na próxima aventura pela história.